Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. Hoje continuaremos o nosso audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Este livro é de Allan Kardec e a tradução de Guilherme Ribeiro. Pedimos a vocês que possam nos auxiliar na divulgação, compartilhando, deixando seus likes, inscrevendo-se no canal para que possamos continuar o nosso trabalho. Muito obrigada. Neste capítulo, nós iremos ver a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimentos do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, dever-se-á por ter mais provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo e versículo de 5, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Item 3. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e que, pois Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Item 4. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferem, profanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida.
Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com o que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de combatê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males desta natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cúmulo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para que, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura sem que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim, como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo brilhar, o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Item 6. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família.
tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderiam evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, e as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que se opõem à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem de idade e da vida só conheceram o sofrimento? Problemas são estes que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, que se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias têm efeitos que são de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar na existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. E se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito em outra. E uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que é à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de sua rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro ou desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilde condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado de necessidade. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências, pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só no ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo na que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude cumpre-se lembrar-se de que se pertence a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, estes as escolhem livremente, tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho.
As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração, ativar o seu progresso. Enfim, assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Portanto, o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de afastar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tomado puros qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve reconscientizar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Esquecimento do passado, item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes havia feito. Se reconhecem nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, o Togor nos deu precisamente do que necessitávamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, divertindo-o do que é o bem e do que é o mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações.
Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à queda à vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, a vida de relação, mas, na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Item 12. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter o que sofrem e a resignação que leva o padecente a benzer do sofrimento com prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do seu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livres. Se não fizerdes, atormentar-lo-ei até que pagues até a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar de seu credor que não ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarás livres. Se, porém, um homem, ao quitar-se de um lado, endividando-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã, e se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira falta a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não a aceitarmos com resignação, e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. E por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aventurosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, e de recomeçai a tarefa. Item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo com que encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto do infinito, compreende-lhe a certeza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariadamente, para aqueles que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos revés e das decepções que experimente.
Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de uma curta existência. O suicídio e a loucura, item 14. A calma e a resignação, auridas de uma maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pela vicissitude que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira com que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não foram isso, ou conturbariam. Item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo que só é desventurado por um dia e que se melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, só se desespera quando nenhum termo divisa para seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para os que não crêem na eternidade e julgam que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Item 16. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio, ocasionam uma covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes restam senão se matarem? Que se lhe poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente, não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação de doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o espiritismo tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente pensar no suicídio, donde, em suma, há coragem moral. Item 17. O Espiritismo ainda produz, sob este aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo, apresentando-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio acerca de uma vida futura e que, sabe-o, ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra, acerca de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que se esperava, que se liberta de um mal para incorrer num pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar
donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido pelo espiritismo obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Esse capítulo é um pouco extenso, então dividiremos em duas partes. Esta é a primeira parte, ficaremos por aqui. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Se gostaram do nosso trabalho, por favor, compartilhe, dê os seus likes, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. Gratidão.